Hello students! Olá alunos! My name is Camila, meu nome é Camila, e na aula de hoje nós iremos estudar sobre Let me tell you a story. Deixe-me contar uma história. Nós iremos trabalhar, além de contar uma história para vocês, nós iremos ver, os diferentes tipos de gêneros que nós temos de livros. Você vê aí na imagem uma espécie de estante e cada uma delas possui um livro, de acordo com os gêneros, todos em inglês. O primeiro nós temos o myth, que é o mito, romance, que é romance. Nós temos novel, que é novela. Temos a fiction, que é a ficção. Biography, que é a biografia. Fairy tale, que é conto de fadas. Nós temos o drama, que é drama, enfim. History, história. Western, nós temos poems, poemas. E non-fiction, que é a não ficção. Um exemplo de romance que nós iremos ver hoje é Pride and Prejudice, Orgulho e Preconceito, da autora Jane Austen. Um exemplo de fairy tale, no caso conto de fadas, é Snow White and the Seven Dwarfs, a Branca de Neve e os Sete Anões. Nós temos um exemplo de fiction, que é The Hunger Games, os Jogos Vorazes. Inclusive, dessa adaptação do livro, nós também temos os filmes que foram feitos, através dos livros da Suzanne Collins. Nós temos romance e fantasy, no caso Harry Potter, escrito pela autora J.K. Rowling, e ele é classificado com essas dois temas, no caso romance e fantasia. Nós temos Carlos Drummond de Andrade, com poemas, nesse caso em inglês, poem. E mitos, no caso, as histórias de mitologia grega, que também são gêneros, de livros. Nós temos ali um autor chamado Deluars. Biography, em biografia, nós temos um outro exemplo de livro, que é o Diário de Anne Frank. E como children's novel, no caso uma novela infantil, nós temos The Little Prince, que é o Pequeno Príncipe, do autor Antoine de Saint-Exupéry. Now let's read together. Agora vamos ler uma história juntos. Eu escolhi aqui para ler para vocês uma história, no caso um fairy tale, um conto de fadas, que vocês conhecem muito bem, porém ele tem um final um pouco diferente do que vocês já conhecem, ok? Nós iremos ver agora a história The Three Little Pigs, os Três Porquinhos. Nós temos ali a capa do livro, ok? É uma história recontada pela Alice Swansea. Nós temos aqui, na primeira página do livro, nós temos a Table of Contents, no caso o nosso sumário. Nós temos a Introduction, a introdução, The First Little Pig, o primeiro porquinho, The Second Little Pig, o segundo porquinho, e The Third Little Pig, o terceiro porquinho. Call an ambulance, chame uma ambulância, e Glossary, o glossário. Introduction, no caso vamos aí iniciar a história. Once upon a time, in a quiet little town, there lived three little pigs. Era uma vez, em uma cidade muito quietinha, viviam três porquinhos.
One day, the pigs decided it was time to leave their mother's home. Um dia, os 3 porquinhos decidiram sair de casa. Off they went to build homes of their town. E eles decidiram criar casas, né, construir casas fora da sua cidade. The first little pig, o primeiro porquinho. The first little pig decided to build his house out of straw. In no time at all, the little pig built his house. O primeiro porquinho decidiu construir a casa dele de palha. E, em menos de uma semana, o porquinho construiu a casa dele. Then he sat down to eat his lunch of pea soup, salad and bread. Então, ele parou, né, no caso sentou ali para comer o lanche dele, né, no caso sopa, salada e pão. The little pig happily slurped and chewed until he heard an angry knock on the door. Ele estava se alimentando e mastigando quando ele ouviu uma batida muito raivosa na porta. It was a ravenous wolf. Era um lobo muito raivoso. Little pig, let me come in, said the hungry wolf. Pequeno porco, me deixe entrar, disse o lobo. Not by the hair of my chinny chin chin, said the frightened little pig. Não debaixo da minha casa, disse o porquinho com muito medo. Then I will hoof, I will puff, I will blow your house in, glowed the wolf. Então eu vou soprar e derrubar a sua casa, disse o lobo. As the wolf inhaled deeply, his lungs filled up like true balloons. O lobo inspirou profundamente e encheu seus pulmões como se fossem 2 balões. Whoosh! The wolf exhaled with such force that he blew house into a haystack. Ele soprou e com tanta força que ele derrubou a casa do porquinho, transformando em um grande palheiro. He also blew the little pig down the street to his brother's house. Ele soprou tanto que o porquinho foi correndo para a casa do seu irmão. The second little pig, o segundo porquinho. The second little pig decided to build his house out of sticks. O segundo porquinho decidiu construir a sua casa de madeira. Just as he finished the roof, his little brother blew in. Assim que ele finalizou, o seu irmão chegou. The little pig trembled as he told his brother about the wolf. O porquinho, ele tremeu quando ele foi contar ao irmão sobre a história do lobo. Don't you worry, little brother. Não se preocupe, irmãozinho, said the second little pig. Disse o segundo porquinho. Sticks are stronger than straw. Let's go inside for some peppermint tea. A madeira, ela é mais forte do que a palha. Então, vamos entrar e tomar um chá de hortelã. The pigs were deep in conversation when they heard an angry knock on the door. Eles estavam conversando quando ouviram um barulho muito raivoso na porta. Aqui vocês veem os porquinhos já com medo, né, do que está por vir. Little pigs, let me come in. Porquinhos, porquinhos, me deixem entrar, said the ravenous wolf. Disse o lobo muito raivoso. Not by the hairs of our chinny chin chins, answered the little pigs. Não debaixo das nossas casas, disseram os porquinhos. Then I will hoof, I will puff, I will blow your house in, glowed the wolf. Então eu vou soprar e derrubar a sua casa, disse o lobo.
Again, the wolf inhaled deeply. Novamente, o lobo encheu seus pulmões profundamente. And again, he exhaled. Whoosh! The wolf blew down the house, leaving a pile of sticks. Ele soprou e então deixou a casa apenas aos pedaços de madeira. The wolf also blew the little pigs. Down the hill they rolled like two pink balls. Os porquinhos também foram soprados. E então eles pareceram, né, foram como se fossem duas bolinhas rosas, cor de rosa. The third little pig, o terceiro porquinho. The third little pig built a brick house. O terceiro porquinho construiu uma casa de tijolos. He was hanging a welcome sign when his younger brothers rode onto his front step. Ele estava colocando uma faixa de boas-vindas quando seus dois irmãos vieram para sua casa. The pigs sobbed as they told their old brother about the wolf. Os porquinhos disseram para ele sobre a história do lobo. Knock, knock, knock. The three little pigs looked at the door. Bateram na porta, então os três porquinhos olharam para a porta. Little pigs, let me come in, yelled the wolf. Porquinhos, porquinhos, me deixem entrar, gritou o lobo. Not by the hairs of our chinny chin chins, shouted the little pigs. Não debaixo das nossas casas, gritaram os porquinhos. Then I will hoof, I will poof, I will blow your house in, roared the wolf. Então eu vou soprar, soprar e vou derrubar a sua casa, disse o lobo. Call an ambulance, chame uma ambulância. The wolf hoofed and puffed and puffed and huffed and toppled over. O lobo, ele respirou, respirou, respirou e caiu. He could not get those bricks to budge. Ele não conseguiu derrubar os tijolos. Breathless and weak, the wolf lay on the ground like a balloon out of air. Cansado e sem ar, o lobo deitou ao chão como se fosse um balão sem ar. The three little pigs called an ambulance for the wolf. Os três porquinhos chamaram uma ambulância para o lobo. Then they happily returned to their peach pie. Então, eles estavam felizes e voltaram a comer a sua torta de pêssego. The three little pigs lived happily ever after, eating pea soup, sipping tea and baking pies in their brick house. Os três porquinhos viveram felizes, comendo sopa de ervilha, chá e tortas, cozinhando tortas, assando tortas na sua casa de tijolos. Aqui nós temos o glossary, o glossário, para vocês verem a tradução de algumas palavras. Nós temos bid, que é ceder ou mover. Conversation, conversa amigável. Decided, decidiu. Exhaled, soltou o ar. Inhaled, aspirou. Ravenous, faminto. Sobbed, soluçou. E trembled, tremeu. Ok? Nós temos agora os nossos exercícios. Escreva abaixo quais os gêneros de cada um desses livros em inglês. Nós temos ali The Three Little Pigs, Os Três Porquinhos. The Fault in Our Stars, de John Green, A Culpa é das Estrelas, do John Green. E um livro de Cecília Meirelles. Então, quais seriam os gêneros de cada um desses livros em inglês? Nós temos aí a resposta. Você em casa deve ter notado que Three Little Pigs, no caso os três porquinhos, nós temos fairy tale, conto de fadas.
A Culpa é das Estrelas, no caso The Fault in Our Stars, é um romance, é um romance. E Cecília Meirelles, nós temos um livro de poemas. Nossa aula hoje foi finalizada. Para mais informações, acessem a plataforma Eduque. Bye bye, see you next class. Tchau, tchau, até a próxima aula.